A paz do Senhor, amada igreja. Gostaria de ler com os irmãos em Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Enquanto os irmãos vão procurando, gostaria de agradecer desde já a oportunidade, ao convite do meu primo Marcelo e agradecer a confiança do ministério, do pastor, de me confiar essa tribuna. Hoje me faço acompanhada do meu marido, Vinícius, e dos meus sogros, que já foram apresentados, Hércules e Eliane. E a palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O tema que Deus me deu, poder sentar, amada igreja. O tema que me foi proposto hoje foi sobre família, e o tema que veio ao meu coração foi como a família pode vencer nesses dias tão difíceis que temos enfrentado, dias de desânimo, dias de angústia, dias de depressão, dias de ansiedade. E tudo isso acontecendo em meio a uma pandemia em que nós precisamos ficar em casa, que muitas vezes não podemos nem sair, nem passear, nem frequentar muitos lugares, para não corrermos riscos e nem colocar em risco a vida das pessoas. E aí Deus me deu essa palavra, porque nesse tempo nós precisamos estar armados. Nesse tempo nós precisamos estar vigilantes. Nesse tempo não é tempo mais de dispersar, de estar disperso. Não é tempo mais de nós estarmos pensando em como vai ser, o que vai ser, mas é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de estarmos como atalaias sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E então eu me recordei da história de Jó. E eu acho interessante, porque antes de Jó entrar numa luta, numa provação, numa tentação que ele sofreu pelo próprio Satanás, Jó ele tinha uma vida, Jó ele tinha uma conduta. A Bíblia vai dizer no início, como nós já lemos, mas a Bíblia vai dizer depois lá, quando Deus conversa com Satanás, próprio Deus dando testemunho da vida de Jó, o próprio Deus falando sobre as características que Jó apresentava. E quais características eram essas? A Bíblia vai dizer aqui: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó ele não abria precedentes para abrir brechas na vida dele. Jó era tão preocupado de estar santo diante de Deus, porque ele sabia em quem ele cria, ele conhecia quem ele cria, ele tinha experiência com esse Deus, que ele, além de se santificar, ele buscava santificar os filhos. Além de estar atento para a vida dele, ele estava preocupado com a vida da família dele, com a conduta que a sua família tinha. Então Jó, a Bíblia vai dizer que nós já lemos, assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha uma vida com o Senhor. Jó não era qualquer um.
Jó não era qualquer um. Tanto que chamou a atenção de Satanás. Tanto que o diabo ficou furioso. Será que você, a sua adoração, quem você é, tem incomodado Satanás? Ou será que Satanás olha para você, esse daí é crente mais ou menos. Esse daí, qualquer coisinha, qualquer evento, daqui a pouco ele está fora da igreja. E Jó era assim continuamente. Jó foi construindo isso na vida dele, não foi de uma hora para outra. Jó, ele não chegou a ser assim, a Bíblia não vai dizer, mas eu acredito que todo relacionamento, e principalmente o relacionamento com Deus, é construído dia após dia. Renúncia atrás de renúncia, joelho atrás de joelho, oração atrás de oração, jejum atrás de jejum. Não é de uma hora para outra que Jó chegou nesse nível de intimidade, nesse nível de experiência, nesse nível de adoração a Deus. E quando Satanás ele questionou o Senhor e pediu para tocar em Jó, o Senhor autorizou. Por que o Senhor autorizou? Porque Jó não dava brecha. Jó não dava brecha para o inimigo entrar na vida dele e fazer arruaça. Jó não dava brecha para o inimigo trabalhar e destruir a vida dele, a família dele. Jó estava vigilante. Jó estava posicionado como sacerdote da casa dele. E o que eu começo a aplicar aqui, e o que eu começo a liberar para a igreja, é que a gente não pode esperar a luta bater na nossa porta para a gente ser um pouquinho mais íntimo do Senhor. A gente não pode esperar a dificuldade bater para a gente correr para o Senhor. A gente pode correr, a gente deve correr, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Mas não é isso, e não pode ser dessa forma que a gente tem que criar um relacionamento com Deus, uma experiência com o Senhor. Mas antes da luta, antes da provação, antes da tentação vir, a gente já tem que estar posicionado. A gente já tem que estar em posição de guerra. O inimigo não está de brincadeira, o inimigo não brinca. E é interessante porque eu lembro de algo que eu li sobre rachadura em represas, em paredes de represas. Aquelas rachaduras vão se formando. Aquelas rachaduras elas vão crescendo. De pouquinho a pouquinho elas vão aumentando. Mas um dia aquela parede já não aguenta mais. E quando aquela represa explode, não tem como conter. Então Jó ele não dava brecha, querido. Não podemos dar brecha. Não podemos negociar. Não podemos entrar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Precisamos estar vigilantes. Então não espere a aprovação chegar. Não espere a luta chegar na sua vida para você se achegar a Deus. Jó ele estava preparado muito antes para viver aquilo que ele estava vivendo. Jó estava preparado muito antes para viver aquela provação, aquela dificuldade que ele viveu, aquele sofrimento de perder os filhos. E eu imagino a mulher de Jó tão amargurada, tão desesperada e sem fé. A mulher de Jó não tinha a mesma entrega que Jó tinha com Deus. Ela não tinha. A fé dela foi pouca. E quantas vezes a nossa fé é pouca, irmãos? Quantas vezes eu me coloco como exemplo, quantas vezes a minha fé foi pouca com o Senhor, e o Senhor foi lá e fez, e o Senhor foi lá e me socorreu, e o Senhor foi lá e proveu, e o Senhor foi lá e me curou. Aleluia! Quantas vezes a nossa fé é pouca, mas aquela mulher estava amargurada, com tudo que ela tinha vivido, com todo o sofrimento que ela estava passando do lado do marido dela. E eu nem posso julgá-la.
Mas nós não podemos pegar o exemplo dela. Nós precisamos pegar o exemplo de Jó, que teve fé, que apesar de tudo aquilo que ele passou e que ele estava passando, ele não blasfemou contra Deus. Esse era o pecado que o inimigo queria que ele caísse. Blasfemar contra o Senhor. Mas Jó, ele não pecou. Ele se angustiou sim, ele sofreu sim. Ele sofreu muito, ele ficou triste. Não é pecado ficar triste, ficar angustiado. Nós temos o nosso momento, o irmão falou aqui, nós somos seres humanos. Nós sofremos, nós passamos. Mas Jó tinha uma certeza, que você nessa noite pode ter também. O meu Redentor, ele vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. E eu fui lembrando de outras pessoas que também sofreram na Bíblia. E eu gosto muito da história de Noemi. Eu já preguei algumas vezes sobre a história de Noemi. E eu gosto muito da história dela porque eu me identifico. Noemi, ela perdeu primeiro o seu marido. Logo depois perdeu os seus filhos. E quando ela só tinha 2 noras, ela falou assim: tchau Orfa, tchau Ruth, estou indo para Belém. E não quero que vocês vão comigo, porque ainda se eu casar, ainda se eu tiver filhos, como vocês vão se casar com eles? Podem ir. Mas Ruth insistiu, Ruth foi com ela. E quando ela chegou na cidade de Belém, retornando para o lugar de onde ela tinha saído, que ela estava fugindo da fome, mas lá já tinha melhorado a situação, então ela volta para Belém. E quando ela chega em Belém, as mulheres viram Noemi chegando, as mulheres que talvez fizeram parte do ciclo de relacionamentos dela, antes dela ir embora para Moabe. E quando ela chegou lá nesse lugar, ela estava tão amargurada, ela estava sofrendo tanto, ela estava tão triste, que ela disse: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque grande amargura tem me dado o Senhor. E às vezes a gente passa pela prova, e a gente chega em determinadas situações, em determinados momentos que a gente já não se reconhece mais. Está tão difícil, está tão sofrido, que a gente não reconhece mais a alegria que a gente tinha. A gente não reconhece mais quem a gente era. E a gente só fica pensando naquilo que a gente perdeu. Eu aprendo 2 coisas aqui com essa situação. A primeira é que Noemi, ela olhava, ela estava focada somente para aquilo que ela perdeu. E aí você vai me dizer: mas Natália, ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido, ela estava sozinha. Eu entendo, queridas, a gente precisa passar pelo luto, mas a gente não pode ficar no luto. Eu perdi algumas pessoas há um tempo atrás, uma atrás da outra, e foi um momento muito difícil. Mas Deus, ele falou comigo que eu preciso prosseguir, eu preciso seguir. E na vida de Noemi é assim, foi assim. Ela precisava seguir, ela precisava continuar, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da falta, apesar do desemprego, apesar da doença, apesar da falta, a gente precisa prosseguir. É um alvo que tem na nossa frente. E se a gente parar aqui, a gente não chega lá. Só perde quem para. Quem continua, chega. Porque tem vitória para quem persiste. Tem vitória para quem chega. Tem coroa de glória lá na glória, lá no porvir. E Noemi, ela focava só naquilo que ela tinha perdido. E nós precisamos aprender isso. Nós não podemos focar naquilo que nós não temos. Nós não podemos focar naquilo que nós perdemos. Nós precisamos focar naquilo que Deus ainda está fazendo, naquilo que Deus ainda está liberando, naquilo que Deus ainda está derramando sobre as nossas vidas. Glória a Deus.
E o Senhor, Ele tinha dado Ruth, e ainda tinha dado um recomeço em outro lugar para Noemi. Pelo menos essas duas coisas, Noemi podia estar atenta, para não ficar tão amargurada como ela ficou, mas ela ficou amargurada. E a identidade dela foi mudada. Ela queria mudar a identidade dela. Ela não queria mais ser chamada de Noemi. Noemi significa bem-aventurada, feliz. O inimigo, ele quer trabalhar contra a nossa vida, para mudar a nossa identidade de filho, de servo, de amigo de Deus, de filho de Deus, de igreja santa, lavada, remida. O inimigo, ele está a todo momento querendo tirar a nossa identidade, tirar aquilo que somos diante do Senhor. Ele está a todo momento. E por isso que Jó, ele precisava ser vigilante, precisava estar posicionado. E por isso que Noemi não podia ter deixado ser abatida. Mas Noemi também se levantou. Noemi também usou a sua dor para fazer algo para alguém. Talvez hoje o que você está passando é experiência para você contar. Talvez hoje o que você está passando é para você ajudar alguém. Eu vi uma certa ilustração sobre uma foto, revelação de foto. Essas fotos que são reveladas, que eram reveladas antigamente, hoje em dia a gente coloca tudo online, no Instagram, Facebook, e a gente quase não revela foto mais. Eu tenho pouquíssimas fotos na minha casa, reveladas. E antigamente as fotos eram reveladas, mas para a foto ser revelada, chegar bonita no porta-retrato e mostrar alguma coisa naquele simples papel, ela precisava lá, no início, entrar no quarto escuro, passar um processo químico dentro de uma bacia com substâncias químicas, e depois dali ser colocada para secar, e só depois desse processo ela ser revelada e ela poder mostrar algo para alguém. Deus faz assim na nossa vida. Ele vai trabalhando, Ele vai utilizando as circunstâncias para tratar com a nossa vida, para transformar a nossa vida, para a gente sair de um estado que a gente estava, que não podia talvez contar um testemunho, para chegar aqui e a nossa foto ser revelada. E a nossa vida ser revelada. Para quê? Para a minha glória, para a sua glória? Não. Para a glória daquele que é digno, daquele que é santo, daquele que está sentado num alto e sublime trono e que merece toda a glória e toda a honra. Aleluia. E Noemi usou a experiência dela, aquilo que ela sabia, para orientar Ruth. Ela orientou uma mulher que precisava reconstruir a vida dela. E ela orientou essa mulher. Então, mulheres mais novas, mulheres mais jovens que estão aqui, aceitem o conselho das mulheres mais experientes, porque isso é bíblico. Nós precisamos aprender com aquela pessoa que já passou por aquilo que a gente está passando ainda. Eu sou recém-casado, vou fazer 3 anos ainda de casamento. Minha sogra tem mais de 25, né? Não, mais de 30, né? Mais de 30 anos de casado. Você acha que ela não tem muito para me ensinar? Ela tem 10 vezes mais em experiência para me ensinar. Então, Noemi ensinou Ruth. E outra coisa que me chama a atenção na vida de Noemi, no período da tribulação, no período da dificuldade que ela passou, é que ela conhecia as Escrituras, tanto que para ela orientar Ruth, como Ruth deveria chegar até Boaz, ela precisava saber sobre a lei, sobre como eram os costumes. Então, por mais que ela tivesse ficado fora, em Moabe, alguns anos,
ela conhecia as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque o Senhor vai dizer lá na palavra dele, lá em Efésios, que a palavra de Deus, ela é arma. A palavra de Deus, ela é arma para a nossa vida. E eu vou te mostrar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 17, que fala sobre a armadura de Deus. No versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, você precisa da palavra. Vai guerrear? Está em batalha? Vai para a palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra, vai dizer em Romanos. Mas você precisa ir para a palavra. Sabe o que eu faço quando eu vou para o monte? E estou no monte, né? A gente sobe um monte às vezes para orar. Nós assembleanos temos mais esse costume. E sabe o que eu faço quando eu estou em guerra? Eu saio profetizando a palavra. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que não temeremos, se os montes se mexerem, se as terras se moverem. Eu começo a profetizar. Usa a palavra. A palavra é espada para você guerrear. E a palavra é orientação. A palavra é orientação. Você vai achar orientação aqui para a sua guerra, para a sua luta. Tem muitos adolescentes aqui. Eu me converti com 13 anos. E eu olho para a minha vida e eu fico pensando. E eu já falei isso quando eu preguei lá na minha igreja, na congregação de Monte Sinai. Que quando eu olho para a minha história, quando eu aceitei a Jesus com 13 anos, se eu olho para trás e se eu tiro Deus da minha história, não sobra nada. Eu não era para ser nada, ninguém. E hoje eu posso dar o testemunho que eu tenho meu casamento. Estudei para a glória de Deus, ganhei uma bolsa, estudei, fiz faculdade. Nem dinheiro para pagar a faculdade eu tinha. Mas aquele que promete, Ele cumpre. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E Ele está trabalhando nessa noite. E Ele está instruindo o povo dEle nessa noite, para estar em vigilância, para estar a postos, porque os dias são maus, e o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu. O seu Deus, o seu Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para te dar salvação, Ele venceu o mundo. E Ele está nessa noite aqui, para te dar vitória também. E por fim, para caminharmos para o final, eu quero relembrar com vocês uma história, uma passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 27. O que a família não deve fazer? Nós vimos aqui o que a família precisa fazer para vencer. Antes da guerra, ficar vigilante. Continuamente se santificar, continuamente estar a postos, estar pronto para a guerra. Nós vimos o que devemos fazer depois, não olhar para as dificuldades, não ficar cego pelas dificuldades, não ficar apavorados, não perder a fé, não blasfemar contra Deus. Nós vimos aqui tantas e tantas coisas que eu já falei, mas eu quero ainda falar sobre algo que Deus, Ele me revelou, me mostrou. E lá em Efésios, capítulo 6 ainda, eu quero aqui ler com os irmãos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então você aqui entendeu que a sua guerra é celeste, a sua guerra não é deste mundo, a sua guerra não é contra o seu vizinho, não é contra a sua sogra, seu sogro, contra o seu marido.
A sua guerra é espiritual. E o crente precisa ter isso em mente. A todo momento, que é espiritual. Mas depois que você tomar a sua armadura, e depois que você resistir o dia mal, olha o que a Bíblia vai dizer: para que possais resistir o dia mal, e depois de ter desvencido tudo, depois que eu venci, eu vou para o shopping passear. Depois que eu venci a batalha, não, estou cansada, eu vou descansar, vou lá para a região dos lagos, vou para a praia, vou passear com a minha família. Vou ver um filme, vou para o cinema. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois que nós vencemos uma guerra, nós precisamos estar apostos ainda, queridos. A nossa luta só termina lá no céu. Nós precisamos estar apostos ainda, porque depois de ter vencido tudo, ainda pode vir ataque de Satanás, pior do que o que veio antes. E é por isso que você precisa estar vigilante. Mas como eu disse, para finalizar, Gênesis, capítulo 27, versículo 30. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Vocês conhecem bem a história de Jacó e Esaú. Jacó era o filho mais novo, Esaú o filho mais velho. Esaú tinha as características dele, né? Ele era peludo, ele era um homem de caça, ele era caçador. Já Jacó vivia em tendas, gostava ali de estar, né? Talvez mais próximo da sua mãe, porque ele vivia em tendas, né? Talvez ele estava ali mais próximo da mãe. Esaú estava mais próximo do pai. Porque tem disso, né? Alguns filhos são mais próximos da mãe, do pai. E então, Esaú, que é o filho mais velho, depois dele ter passado um dia exaustivo, depois dele ter passado um dia cansativo, de caçada, de estar ali naquele lugar caçando bichos, ele chega em casa faminto, ele chega em casa desesperado, depois de um dia cansativo. Depois da guerra, depois de um dia cansativo, depois da dificuldade. Aí Esaú sente o cheiro daquela sopa, daquele alimento que o seu irmão estava fazendo. E seu irmão Jacó, muito esperto, não defendendo, nem passando pano para os erros de Jacó, mas muito esperto, sabia o que ele podia fazer e ofereceu aquela comida ali. Esaú pediu e Jacó falou: eu te dou, se você trocar a sua bênção comigo, se você me der a sua bênção. Querido e querida, na hora do cansaço, do desânimo, do estresse, na hora da batalha, na hora da tentação, não é hora de decidir nada. Na hora da briga, não é hora de decidir nada. É hora de parar, pensar, refletir. E correr. Corre da aparência do mal. Corre da aparência do mal. Porque no dia que a tentação chega, a gente só consegue correr. E a gente só pode correr. Então Esaú, ele não correu, ele estava cansado, estava faminto. Tenho tantas desculpas aqui para dar. Estava cansado, estava faminto, estava tão sol lá onde eu estava. Nossa, até eu tomar um banho, até eu preparar alguma coisa para eu comer. Não, aqui é mais rápido. Não, vou decidir isso aqui logo, vou fazer logo. Para, pensa. Não decide na hora do alvoroço. Para, pensa. Mas Esaú trocou.
Só que o interessante é que Esaú, ele troca a bênção aqui. Mas lá na frente, ele chora pela bênção que ele trocou. Ué, ele esqueceu? Ele esqueceu o que ele tinha? Mas lá na frente, quando o casamento estava morrendo, lá na frente, quando os filhos estavam desviando, aí lá na frente eu fui lembrar de que eu precisava me posicionar. Lá na frente. E Esaú, lá na frente, quando seu pai Isaac estava morrendo, foi quando ele lembrou: eu tenho uma bênção para receber. E agora? Agora, na hora da morte, na hora que o casamento está falindo, na hora que está quase perdendo o emprego, agora eu vou lembrar de fazer alguma coisa, de me posicionar. Agora eu vou lembrar. Mas não é nessa hora não. A gente, vigilância. Antes, como Jó. E a Bíblia vai dizer, no versículo 38, e levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, e ele profetizou a bênção. E ele disse que Esaú seria servo. Sabe o que Esaú negociou? Esaú negociou a liderança da casa dele, a autoridade da casa dele. O pai dele ia morrer, alguém seria autoridade sobre aquele lar. Mas Esaú negociou a liderança, negociou a autoridade da casa dele, negociou a bênção, negociou as terras, negociou tudo. O que você tem negociado? O que você tem aberto brecha? A gente não pode negociar a liderança, a autoridade da nossa casa. A gente não pode negociar a liderança, a autoridade sobre os nossos filhos. Maridos, vocês não podem negociar a liderança, o sacerdócio que Deus colocou sobre a vida de vocês. Tem que se posicionar, tem que entrar, tem que ficar juntinho de Deus, porque depois pode entrar num jugo de servidão do pecado, pode entrar num jugo de servidão, de tristeza, de angústia, de sofrimento, e o Senhor não tem isso. O Senhor, Ele não tem isso para nós. O Senhor, Ele tem bênção. O Senhor, Ele tem vitória. O Senhor, Ele tem paz. O Senhor, Ele tem prosperidade. Lá em Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, Jesus vai falar sobre família. Sobre quem é a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de Deus, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Querido, hoje você tem oportunidade de ser família, de fazer parte dessa grande família que um dia vai morar no céu. Então a palavra que eu tenho para liberar na sua vida hoje é que o Senhor, Ele está vendo o que você está passando, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe até onde você aguenta, até onde você vai. Mas Ele é socorro bem presente na angústia. Ele está aqui, Ele está entrando na sua batalha, Ele está entrando na sua peleja, Ele está repreendendo a tentação de Satanás, Ele está repreendendo todo o mal. Aleluia! Oh, aleluia! Ele te trouxe nessa noite para te dizer: ei, fica firme mais um pouquinho, Jó.
Fica firme, aguenta mais um pouquinho, sabe por quê? Porque lá depois dessa prova vai chegar a bênção, vai chegar a restituição, vai chegar a vitória, vai restituir, vai restaurar a sua vida, a sua família, a sua casa. Mas aguenta mais um pouquinho, Jó. Tá difícil, mas aguenta. Aguenta mais um pouquinho. Faz a vontade do Pai. Faz a vontade do Pai. Aguenta mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Tá cansado? Para, descansa. Pega força, pega fôlego. Mas vai, continua. Se você parar, o alvo está lá. Você não vai chegar. Se você parar, o alvo está lá. E você não vai chegar. Mas caminha. Não importa a velocidade. Não importa. É com pouca força mesmo. Você vai. É triste mesmo. Você vai. É cansado mesmo. Você vai. Você vai para onde? Você vai para a igreja. Você vai para o círculo de oração. Você vai para o monte. Você vai fazer um jejum. Você vai ler a Bíblia. É pouco. Está com pouca força. Vai. Vai pegando força. Vai pegando força. Porque Deus, Ele quer uma igreja. Um exército. Deus quer pessoas lavadas e remidas. Deus quer pessoas posicionadas. Deus conta com você no reino dEle. O reino dEle precisa crescer. O reino dEle precisa avançar nessa terra. Porque é só um pouquinho de tempo. É só mais um pouquinho de tempo. E Ele está voltando sobre as nuvens. E Ele vem buscar. Ele vem buscar a igreja amada, querida, lavada, remida. Ele vem buscar. Mas antes, Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para a sua vida. Você não veio para essa vida para viver uma vida somente de sofrimento. Até o sofrimento que você tem, até a provação que você sofre, Deus sabe até onde você aguenta. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus é fiel. Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a prova que você tem, juntamente com a dificuldade que você está passando, Ele vos proverá o livramento de sorte para que possais suportar. Aleluia! Glória a Deus. Pede a Ele. Ore a Ele. Você vai suportar. Você vai suportar. Olha para mim, você vai suportar. Quantas vezes eu falei, eu não vou suportar. Eu não suporto mais. Eu não sei se vocês já viram. Eu compartilhei o meu testemunho de cura da depressão. E os 5 primeiros meses do meu casamento, eu estava totalmente desequilibrada. Eu estava muito ferida. E eu entrei numa depressão profunda, que eu quis a minha morte. Eu não atentei contra a minha vida, mas eu quis a morte. Porque doía muito. Porque eu sofria muito. Mas ei, para de olhar para a sua dor. Para de olhar para aquilo que você está passando de ruim. Para de olhar para aquilo que está errado, que está difícil, que está complicado. Para de olhar. Se você focar para isso, você vai ficar cego de dor. E aí você vai fazer como eu fiz. Entrar numa depressão profunda, em que quase perdi o meu casamento. Com 5 meses de casada. E eu não tenho vergonha de falar não. Sabe por quê? Porque o meu Senhor Jesus, Ele teve misericórdia da minha vida. E Ele restituiu o meu casamento para a honra e glória de Deus. Aleluia. Então nessa noite, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos.
Que o Senhor possa vos abençoar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe, Natália. Aleluia, Jesus.